O Raymond é deputado federal pelo Rio de Janeiro, agora assumiu há pouco tempo a presidência da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Muito bem-vindo, Raymond, tudo bem? Oi, Miguel. Boa noite, querido. Obrigado pelo acolhimento. Estou ouvindo aqui o Henrique falando aí brilhantemente sobre diversos temas, falando nesse finalzinho agora sobre a repercussão da morte do Papa Francisco e como que pessoas que a gente até esperava que ficasse meio no anonimato, mas que foram lá falar da sua solidariedade. E aqui no Brasil a gente vê uma meia dúzia aí, a lá Ciro Nogueira e a lá deputado Gaia, aqui o atropelador de pessoas por estar bêbado ao volante em cima da calçada, fazendo chacota com a figura do Papa Francisco. Essa vida que a gente está vivendo. Muito bem. A gente vai falar sobre isso ao longo aqui da nossa conversa, mas eu queria somente um depoimento seu. Eu sei que você é uma pessoa muito, muito religiosa, muito católica. Queria o seu depoimento sobre a importância do Papa Francisco, né, para o mundo, para o Brasil, e qual, na sua opinião, as consequências, né, dessa morte aí para o debate. Miguel, eu vou um pouco na contramão. Talvez eu vá mais no sentimento do que na leitura histórica, sabe? Eu acho que a figura do Papa Francisco e o legado que ele deixa é um legado, primeiro, inquestionável. Alguém que mexeu na estrutura do Vaticano, mexeu na estrutura do Banco do Vaticano, mexeu na estrutura de sair do lugar onde os papas moravam e para morar em Santa Marta, mexeu na estrutura da igreja do Vaticano ali, da Cúria, né? Da Cúria, quando ele traz mulheres, né, para estar em algum dicastério, como, por exemplo, um casal para estar coordenando o dicastério da comunicação da Santa Sé. Então, essas mudanças todas do Papa Francisco, e por isso eu digo que eu estou falando mais de sentimento do que de uma leitura histórica, de uma leitura comportamental, de uma leitura política do fato, a minha leitura de sensibilidade é a de que isso é irreversível. Então, o próximo Papa que chegar, qualquer que seja ele, e a gente sabe como é que essa construção se dá, eu acho que ele terá, né, um pouco no retrovisor da sua gestão a figura do Papa Francisco, lembrando esse legado tão bonito que ele traz. O Papa Francisco, para além de ser um líder da igreja, foi um líder político, né? Um líder que mexeu em tudo que a sociedade tem. Ele refletiu os movimentos desde a luta do povo em situação de rua, que ele acolheu na Praça de São Pedro para banho e para lavanderia, para lavar suas roupas, até a discussão da IA, né, da inteligência artificial. Quer dizer, essa percepção de alguém que vai aos extremos, né? Que discute todos os pontos, né? Na brincadeira dele de brincar com o futebol, a falar coisas sérias de que a gente precisa de combater a pedofilia, mesmo que essa pedofilia fosse dentro da própria igreja. A leveza do Papa Francisco de falar de espiritualidade, de falar de amorosidade, de afeto, de falar de compaixão e de misericórdia, sem se apegar a essa figura que deveria falar exclusivamente para os católicos. Então, é um cara universal, né? Eu tive uma experiência com ele, Miguel, que é uma experiência muito rica que eu vou levar para toda a minha vida. Em 23, no mês de setembro de 2023, eu estive no Vaticano. Nós éramos um grupo de 5 deputados fazendo uma visita em Portugal e depois na Itália para discutir o tema da pessoa idosa, que é um tema muito caro ao Papa Francisco, e protocolamos um pedido para que ele nos atendesse, e ele foi nos atender. E aí, nessa audiência, o cerimonial disse para nós assim, olha, vamos atender vocês em 5 minutos. Aí, quando o Santo Padre entrou, ele disse, olha, Santo Padre, 5 minutos. Aí o Papa disse assim, 5 não, 45. Nos atendeu 45 minutos. Esteve conosco durante 45 minutos, numa leveza, numa conversa muito querida, uma conversa muito afável, pediu que cada um de nós falássemos da nossa atividade política, e aí eu não perdi tempo, né, Miguel? Eu falei dos pobres. Aí eu peguei e disse para ele assim, Papa Francisco, o senhor é latino-americano como eu, e o senhor sabe que lá no Brasil, ou na América Latina, nós usamos um anel preto, que é o anel de Tucum, que é esse anel que eu tenho aqui no meu dedo, o anel de Tucum. E o senhor sabe que esse anel é um anel de compromisso com os pobres.
Aí ele balançou a cabeça, fez assim para mim e estendeu a mão. No que estendeu a mão, eu coloquei o anel no dedo dele. Quando eu coloquei o anel no dedo dele, ele olhou o anel, beijou o anel e disse assim, é meu. Ficou com o anel para ele. Né? Eu hoje estava resgatando as fotos desse encontro e tem a foto, inclusive, dele com o anel no dedo, sabe? Mas, assim, na roda da gente. Então, muito legal o encontro com o Papa Francisco. Então, esse homem que marcou a história da gente, que falou para cristãos, para não cristãos, falou para as religiões diversas, dialogou com o mundo muçulmano, com o mundo islâmico, dialogou com a comunidade judaica, dialogou com o mundo protestante, dialogou com as religiões africanas e as religiões africanas na diáspora africana, portanto, de matriz africana, dialogou com ateus, dialogou com os acadêmicos, dialogou com políticos, foi na ONU, deu o seu recado, discutiu com o vice-presidente dos Estados Unidos sobre a questão do armamentismo, né, e se posicionou ali firmemente de que esse armamentismo exagerado, exacerbado, não traria solução para o mundo. Então, dialogou as questões ambientais, criou aqui no Brasil, fez aqui no Brasil o Sínodo da Amazônia, e no Sínodo da Amazônia discutiu um tema caríssimo à igreja, que era a questão da mulher na igreja e a questão dos padres casados, que aí, inclusive, me toca pessoalmente, porque eu sou padre e sou um padre casado, né? Eu não exerço o ministério. Sou padre porque ser padre, uma vez sendo, é para a vida toda. Ele discutiu o tema dos padres casados, dizia que para a Amazônia havia possibilidade de que houvessem padres exercendo o ministério sendo casados. Quer dizer, é um cara que abriu, né? Só não avançou porque, né, a gente ainda tem alguns conservadorismos, mas eu acho que botou uma semente na terra. E essa semente, Miguel, eu não tenho dúvida, viu, Henrique? Eu não tenho dúvida, essa semente brota. Não é à toa que a última palavra dele foi essa, né? Vocês precisam ter esperança que o mundo pode ser um mundo de paz. E depois concluiu dizendo, o amor venceu o ódio e a vida venceu a morte. Então, o Papa Francisco é esse querido. Então, a partida dele me traz tristeza, mas também me traz alegria, porque é aquela alegria que não é tirada pela ausência do outro. A ausência do outro não tira aquela alegria verdadeira, que é uma alegria que é um misto também de responsabilidade, né? Porque diz assim, puxa vida, se eu admirei o Papa, por que eu não posso também tratar o meio ambiente como ele tratava, tratar as pessoas como ele tratava, cuidar dos pobres como ele cuidava, me solidarizar com os sofredores como ele solidarizava, discutir com as pessoas de orientação sexual diferente da minha, ou de identidade de gênero diferente da minha, ou as pessoas que rezam diferente de mim. Então, por que eu não posso fazer isso? Então, é uma tristeza, mas uma alegria responsável, alegria de lembrar que ele deixou esse legado, e esse legado está no nosso ombro para a gente levar adiante. E o Raymond lembrou muito bem, no começo da fala dele, essa briga que o Papa Francisco comprou meses após ter sido escolhido no conclave, foi no final de 2013, começo de 2014, quando ele determinou que nas áreas adjacentes à cidade do Vaticano e também ali nos arredores da Praça de São Pedro, enfim, na vizinhança ali da Via Conciliazione, se instalassem banheiros para que a população de rua pudesse ter o mínimo de dignidade de tomar banho. A Prefeitura de Roma entrou de sola, rachando, dizendo que aquilo era um absurdo. O governo italiano também, já à época de extrema-direita, também se sentiu bastante incomodado, e ele levou isso até o final. Eu estive em Roma pelo menos 2 vezes depois da instalação desses chuveiros e vi esses locais onde as pessoas em situação de rua podiam ali ter higiene pessoal, ter um mínimo de dignidade. E eu citaria outras circunstâncias. Como eu disse ontem, eu fui de Milão a Turim de trem, né? Eu cheguei em Lisboa hoje no meio da tarde, aqui de volta. E ontem, ainda em Turim, e depois de noite em Milão, eu vi coisas assim de emocionar. Uma apresentadora de um telejornal local da Itália, inclusive de transmissão nacional, chegou a ficar com a voz embargada e a chorar, relembrando determinadas situações. Uma delas, inclusive, de quando Francisco, numa missa aberta, né, campal, ele percebeu muito próximo do altar um menino de 8 anos chorando,
e ele pediu para que o menino fosse levado, né, pela segurança e tal, para o altar, e o menino chorava muito, e o menino disse a ele que chorava porque o pai havia morrido há 10 dias, não tinha 2 semanas ainda. E aí o Papa falou, é triste. Ele falou, não, mas eu estou chorando porque é o seguinte, meu pai era ateu, ele falou. E o grande medo que o menino tinha era que o pai não fosse para o céu. E disse isso ao líder da igreja. E ele, que poderia ter aproveitado aquela circunstância para fazer todo tipo de proselitismo, não fez. Né? Não fez. Ele disse ao garoto, mas como era o seu pai? Era uma pessoa boa? E o garoto disse, meu pai era uma pessoa boa. Ele falou, então assim, Deus cuida das pessoas boas. Então você percebe a natureza desse indivíduo que, mesmo sendo um líder religioso, não aproveitou uma ocasião daquela para fazer proselitismo, nem para impor dogma. Afinal de contas, ele está falando de um ateu que, pela doutrina, não iria ao céu. Aproveitando tudo isso, esse retrato todo que eu fiz de quem foi a figura do Francisco, eu queria perguntar justamente isso para o Raymond, que é a nossa manchete de hoje. Né? Como é que você enxerga dentro do Parlamento, dentro do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, o nível de desrespeito que esses setores da extrema-direita brasileira impuseram no caso da morte do Papa Francisco, inclusive com piadas e coisas das mais baixas, que nem mesmo a extrema-direita italiana, que vivia em pé de guerra com ele, fez, nem a Giorgia Meloni, nem Matteo Salvini, nenhuma. O Donald Trump, um cara que notoriamente é um sujeito detestável, disse ontem que queria, enfim, mandar uma saudação ali, as condolências pela morte do Papa, e dizer que ele foi um homem bom, que cuidou de pessoas pobres. O Trump falou isso. Como é que você vê isso, Raymond? Essa baixeza subterrânea da extrema-direita brasileira? Eu vejo que, na verdade, a gente perdeu o rumo, sabe? Que o Parlamento brasileiro, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, né? Porque tem gente que adora falar mal do lugar onde está. Eu detesto, eu acho muito ruim. Mas é um dado da realidade, né? A gente tem aqui uma baixeza do discurso e da postura, porque as pessoas, na verdade, assim, fazem uma leitura de que, exatamente, eu acho que está aí o ponto central, né, de que o Papa Francisco, quando numa determinada entrevista ele se referiu ao processo do presidente Lula e da presidenta Dilma como um processo que não seguiu os ritos normais e que, portanto, foi um processo injusto, um processo de perseguição, um processo de lawfare, né, porque o Papa Francisco também lutou contra o lawfare. Esses deputados, na verdade, quando eles fazem essa ofensa ao presidente, ao Papa Francisco, eles, na verdade, querem atingir a esquerda, querem atingir o campo democrático popular, querem atingir o presidente Lula. Então, sem medida, sabe? É sem medida. Então, aqui no parlamento, sabe, Henrique e Miguel, aqui no parlamento, eu acho que a nossa luta cotidiana é a luta de tentar colocar um pouco de luz nessa história toda. Hoje, na Comissão de Administração e Serviço Público, eu lembrava a figura do Papa Francisco e lembrava exatamente isso, né? Você pegar um Ciro Nogueira dizendo assim, habemos fome, habemos miséria, habemos desemprego, né? Uma baixeza, e recebe uma resposta, né, de uma internauta que diz assim para ele, habemos no Brasil um senador que é desrespeitoso e que não merece ter o cargo que tem, porque não consegue nem ser solidário com a dor do outro. É isso. Então, praticamente a vontade que dá é a vontade do silêncio, sabe? Da escuta desses impropérios, entendendo que é fruto de uma desqualificação sem medida. Porque, assim, o Papa Francisco, que destilou exclusivamente amor, compreensão e diálogo, não caberia para com a figura dele gestos como esses, né, que do Gustavo Gayer, né, o deputado aqui de Goiânia, o Cid Nogueira, né, o senador que foi ministro do ex-presidente inelegível. Então, assim, no fundo, é o tempo todo querendo demarcar que aqueles que se alinham de uma certa forma com a defesa da democracia, com a defesa de um país mais justo e solidário e fraterno, e com o combate àquilo que eles mais defendem, que é a concentração de riqueza, o aumento da desigualdade e o armamentismo, né, que é a pauta deles o tempo todo. O Papa Francisco era um defensor
do contrário de tudo que eles defendem, eles acham que ao atacar o presidente Lula, o Papa Francisco, eles atacam, na verdade, esse status quo de uma política que construiu um Brasil menos desigual. Miguel? Raimon, vamos mudar um pouquinho de assunto. Sobre o Papa, Miguel, me permita trazer uma lembrança que para mim foi muito rica. Quando a gente visita o Papa, ele costumava, né, nos dar aos visitantes uma lembrança. Normalmente é um terço, né, um terço. Eu ganhei o terço do Papa, mas quando nós visitamos ele estava distribuindo umas medalhas, que era a medalha comemorativa dos 10 anos do seu pontificado. 10 anos. E isso foi em 2023. E aí, ele deu a medalha para nós. Aí deu a medalha para a gente, a medalha vendendo uma caixinha e tal, recebemos a medalha, abrimos, olhamos ali superficialmente e tal, eu guardei a minha no bolso. Aí quando eu fui para a Praça São Pedro, para a audiência pública que participamos depois que ele fez com o povo na praça, eu fui abrir a minha medalha, e era uma medalha com certificado de garantia, certificado de autenticidade, né? E no certificado eram 3.000 medalhas, foram feitas 3.000 medalhas. E a medalha que ele me deu foi a medalha de número 13. De número 13. Eu guardo essa medalha, eu conto essa história porque é uma coincidência, mas é uma coincidência que me calou, sabe? Assim, poxa, que legal, me deu a medalha do número do meu partido. Aí eu tenho a minha medalha lá do Papa Francisco, comemorativa dos seus 10 anos de pontificado, e a medalha 13/3.000. Queria contar essa história que eu acho que eu não tinha contado para ninguém ainda. Maravilha. Raimon, a gente está no finalzinho aqui do nosso bloco com você, mas dá para fazer uma última pergunta? Claro. Hoje foi o julgamento do núcleo 2 do golpe, né, que incluiu o general Mário Fernandes, que fazia parte daquele grupo que tinha um plano lá macabro de assassinar o presidente Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né, aquele punhal de verde e amarelo. Mas, enfim, todos se tornaram réus. Como é que você está vendo o avançado desse processo? Como é que você acha que impacta, inclusive, o Congresso Nacional, né? Porque isso, imagino que tem algum impacto lá. Como é que você está vendo isso? Pois é, Miguel, você sabe que tem uma trama muito bem feita, né? Uma trama muito bem feita. Aqui no Congresso Nacional, eles estão tentando pautar o PL da anistia, que é uma anistia ampla, geral e irrestrita, inclusive para os crimes de Bolsonaro, anteriores e posteriores à eleição. É bom a gente lembrar que o general que você cita, no dia 9 de novembro, olha só, a eleição foi 30 de outubro, no dia 9 de novembro, ele já estava imprimindo aquela minuta que tramava a morte do presidente Lula, a morte do Alexandre de Moraes e a morte do vice-presidente. Em 9 de novembro. Depois, quando isso passa, a gente tem, depois, em dezembro, a gente tem o dia da diplomação do presidente Lula, se não me engano, 12 de dezembro, em que eles quebraram Brasília Geral. Nós temos no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, um caminhão para abastecer as aeronaves no aeroporto de Brasília. O caminhão tinha 60 mil litros de querosene, querosene de avião. 60 mil litros. E o motorista, esse avião só não explodiu, Miguel, só não explodiu, porque de manhã cedo, era 8 horas da manhã, o motorista do caminhão, ele sentiu alguma coisa, ele desceu do caminhão, olhou debaixo do caminhão e viu que tinha lá uma coisa meio engatilhada, piscando. Ele chama a polícia e o esquadrão antibomba começa a trabalhar desde 8 da manhã e só conseguiu desarmar aquela bomba às 13 horas, 13h40, se não me engano. Então, existia uma trama, né? Uma trama que é uma trama muito pesada. E aí eu acho que esse julgamento é um julgamento que ele deve ser muito, muito severo e muito firme. E a gente precisa, e hoje eu me dei conta, só hoje eu me dei conta, de que o diálogo a ser feito sobre esse tema é um diálogo aparentemente muito simples. Porque se você toma um prefeito do interior, de qualquer cidade brasileira, um prefeito que tenha disputado uma eleição, e diz para ele assim, olha, você disputou a eleição com o seu adversário perdeu para você, o seu adversário não quis aceitar a derrota e esse adversário fez uma trama para tirar a sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu.
Então, quando a gente está falando desse processo do golpe, é uma trama tão bem alicerçada e ela não foi levada a cabo, primeiro por alguma, e eu como religioso, por alguma providência divina, mas, ao mesmo tempo, também por uma inoperância, por uma incapacidade deles de levar a cabo o plano deles, até por, de certa forma, incompetência. E agora dizerem que está tudo bem, não pode estar tudo bem. Então, o PL da anistia, para mim, hoje, ele ganha, depois desse julgamento, hoje, ele ganha, para mim, uma nova possibilidade de diálogo com as bases, com as pessoas. Não é possível que alguém escute uma narrativa tão acertada, tão alinhavada, tão costurada, tão maquiavélica, que essa narrativa não toque as pessoas para as pessoas entenderem, puxa vida, esses caras, de fato, não eram só golpistas para tomar o poder, não. Esses caras, para o poder, eles matam, eles tripudiam sobre a vida de todo mundo, eles não querem nem saber, se precisar tirar a vida de alguém, eles tiram. Então, eu acho que ganha um novo contorno e acho que o Supremo Tribunal Federal avançará nesses processos. Existe uma conversa dentro do Congresso, que é uma conversa possível, que as penas podem ser revistas, e podem mesmo, muitas penas podem ser revistas. Dos mais de 1.000 presos, apenas 200 hoje, né, não aceitaram a indústria do acordo. Imagina, o acordo proposto para os que estão presos é ficar 2 anos sem rede social, não dar opinião política, não participar de manifestações. É muito simples, e a turma não está aceitando o acordo. Então, assim, eu acho que depois do fato de hoje, para mim a coisa ficou mais clara. E acho que amanhã ficará mais clara ainda e assim por diante, para a gente poder dialogar com a sociedade. Nós precisamos, cada um de nós, onde quer que a gente esteja, dialogar com as pessoas no bom tom, sabe? Sem essa lacração de dizer, Bolsonaro na cadeia, fulano na cadeia. Não precisa disso. Conta os fatos e, pedagogicamente, ajuda as pessoas a entenderem que a gente precisa cobrar dessas pessoas pelo crime que elas cometeram. Muito bem. Henrique, deixa eu só fazer uma última pergunta aqui para o Remon, porque eu estou curioso sobre o desafio de dirigir agora a Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados. Você vai falar rapidamente quais são os seus planos lá e para qual é a função, né? A função da comissão, falar para a nossa audiência. Tá bem. A nossa comissão, nós fizemos na última semana, na última terça-feira, nós fizemos dia 15, nós fizemos uma jornada de direitos humanos em que nós ouvimos pessoas do Brasil inteiro. Nós fizemos uma escutatória. Gente do Brasil todo estava participando online e o nosso auditório aqui, o plenário 2 da Câmara dos Deputados, estava lotado de gente. Ouvimos 120 pessoas falando dos diversos temas. E ali, o que a gente está fazendo agora? Está enxugando aquilo que foi colocado, mas eu já posso dar algumas linhas para vocês. Nós temos que discutir na Comissão de Direitos Humanos o tema da violência de Estado, né, pensando o Estado brasileiro como aquele que tem violado direitos humanos, normalmente pela força policial, então policiais muito, muito violentos, mas, ao mesmo tempo, policiais muito violentados. No Rio de Janeiro, a gente costuma dizer, é a polícia que mais mata e a polícia que mais morre. Então, o Estado que violenta o cidadão lá na favela, nas comunidades periféricas, aquele que o Estado usa para violentar, essas pessoas também são violentadas. Então, como é que a gente cuida também da violência contra os policiais que o Estado coloca? Então, pensar na força policial como violentadora, e a gente tem que bater firme nisso, mas pensar também os próprios policiais como violentados. Depois, um outro tema que também surge para nós é a questão de criança e adolescente. Nós vimos agora, recentemente, essa plataforma aí chamada Discord, né, onde a gente tem crianças se mutilando, crianças tomando veneno, crianças suicidando. Agora, ontem, a polícia pegou 3 jovens, um de 18 anos e 2 de 19,
que estavam planejando fazer ao vivo, né, para ser transmitido pela internet, o assassinato de um morador em situação de rua. Então, a gente trabalhar a questão da criança e adolescente e a questão das plataformas digitais. Como é que a gente pode tratar isso como também uma violação de direitos humanos. Um outro tema que também está sintonizado nessa escuta que fizemos semana passada, a questão do trabalho escravo, né, e notadamente na questão do trabalho escravo, eu agora, no final do mês, no dia 30 de maio, eu vou ao Pará, ao sul do Pará, a Redenção, acompanhar alguns depoentes aqui pela Comissão de Direitos Humanos, lá no TRF do Pará, que está discutindo lá numa audiência o tema de trabalho escravo numa fazenda da Volkswagen. É um tema que se arrasta há 30 anos. Até sugiro aqui, Miguel, que você convide para bater um papo sobre esse tema, se você entender que cabe, o padre Ricardo Rezende. Ricardo Rezende morou muito tempo lá no Araguaia, você deve conhecê-lo. Ele atualmente é o coordenador da pós-graduação de Direitos Humanos da UFRJ, né, fica aí na Praia Vermelha. É um cara super acessível e que entende esse tema do trabalho escravo. Tem assim, o maior arquivo do Brasil está ali com ele na URCA, né, ali na UFRJ. Então, alguém que pode tratar muito disso. Então, são esses os temas que a gente vai tocar, e para além das outras coisas que vão aparecendo, a questão do feminicídio, a questão da mulher, a questão da comunidade LGBTQIA+, a gente vai tocar o projeto. Estamos elaborando o plano, porque tem 20 dias que a gente assumiu a comissão, né? Fizemos essa escuta, agora estamos elaborando o planejamento e vamos seguir com esse planejamento o ano inteiro. Maravilha. Muito obrigado, irmão. Forte abraço para você. Boa semana. Obrigado por tudo. Querido. Um abraço para você, um abraço, Henrique. Tchau, querido.